Então, vamos lá. Poder da autoridade. Nós temos um poder de autoridade passivo. A sua visão de poder é das mais inocentes. É provável que as pessoas se aproveitem de você com frequência. Talvez racionalize ou esqueça as ofensas que lhe são dirigidas pelos outros. Tende a colaborar com pessoas, mesmo que discorde frontalmente do que está sendo feito com a sua ideia original. Quem é que tem o perfil passivo aqui? Ó, um corajoso lá, sumiu. É difícil, né? E daí precisa de um empoderamento interno. Isso, boa. Quando a gente é muito democrático, quer ouvir muito a opinião dos outros, às vezes a gente pode ir por esse caminho aqui do passivo, de aceitar tudo que o outro diz, mesmo não concordando, não se posicionando como líder. E daí a gente pode ser que, provavelmente, as pessoas se aproveitem da gente com frequência. Então a gente tem que ficar atento. É uma consequência, sim. O firme, ele representa o meio termo desejável. Demonstra flexibilidade no uso do poder, mas também, quando precisa tomar uma decisão e dizer não, ele diz. Ele faz o enfrentamento. Nossa, eu tenho alguns clientes que são ótimos nisso. E eu adoro ver quando eles fazem esse movimento. Deu o problema, chama a pessoa, resolve o problema e não pessoaliza. Isso é uma bênção, porque resolveu a situação atual, não tem conflito de interesses com a pessoa, porque ele está falando do fato, não está pessoalizando. E todas as outras pessoas que estão em volta e que estão vivenciando aquele problema, sabem que esse titular vai ter essa postura. Então, ele tem um nível de respeito muito mais alto em qualquer coisa que for executada dentro do cartório. As pessoas sabem qual é o perfil daquele titular. E falar em respeito, lembrei agora aqui que eu fiquei impressionada com o nível de respeito no plenário do CNJ. Eu estive lá semana passada, tinha umas reuniões lá, e daí participei de uma plenária lá, só para curiosidade, né, para ver como é que funcionava e tal. E daí estava uma confusão lá, porque era a posse de um conselheiro, então tinha muitos convidados. Então tinha bastante conversa, bastante murmurinho, assim. E daí, de repente, o ministro Barroso entrou e o negócio ficou um silêncio. Em 1 segundo ficou um silêncio. Sabe quando tu percebe o silêncio? E daí eu digo, isso é respeito. Isso é respeito do lugar onde eu estou, para as pessoas que estão ali e para aquilo que aquelas pessoas representam naquele momento. Não importa o que estava sendo feito, mas essa percepção que eu tive do respeito com o silêncio. Todo mundo sentou, sem barulho, porque o silêncio começou antes, com as pessoas de pé conversando. E as pessoas sentaram, e a audiência começou, e eu tive essa percepção. O quanto a gente respeita onde a gente está. E a gente não percebe mais isso, né? Antes a gente sentava à mesa, todo mundo em família, para almoçar no horário certo, meio-dia. Né? Lá em casa é assim ainda. Lembro da minha avó. Meio-dia, todo mundo sentado para almoçar. E a gente tem respeito por isso. Então, algumas tradições, algumas cerimônias, elas são importantes. Quantas cerimônias vocês estão fazendo com a equipe de vocês para gerar esse respeito? Ou as pessoas estão sendo abusivas com o titular do cartório e com as suas lideranças? Só que o respeito ele tem que ser conquistado, mas ele também tem uma regra do ambiente. O ministro Barroso tem que ser respeitado? Tem, mas naquele momento era o ambiente que proporcionou. Ah, e outra coisa, esqueci, as pessoas estavam de pé e sentaram rápido em função disso, mas em seguida todo mundo ficou de pé de novo, na entrada triunfal dele lá no ambiente. E daí não estou falando da pessoa, estou falando da cerimônia. E que a gente pode usar isso também no cartório. Não precisa ser com essa formalidade, mas esse nível de respeito, ele é valoroso. Eu gostei disso, sabe? Gostei mesmo de ter essa percepção. E eu acho que quando a gente é firme para falar aquilo que precisa ser falado, dizer o não que precisa ser dito, e a pessoa entender por que é o não, que não é um afrontamento pessoal, mas que para o negócio funcionar precisa daquele não, ele é um posicionamento de respeito para o meu lugar onde eu estou como líder. Porque eu represento o cartório, para o cartório funcionar. Qual era a hierarquia que eu falei antes? Quem é que vem em primeiro lugar? O cartório.
Em segundo lugar, quem vem? O titular. Em terceiro lugar, quem vem? A equipe. Então, eu tenho que primeiro atender a necessidade do cartório como titular, independente se eu gosto ou se eu não gosto. Por isso que eu tenho que dizer o não quando tem que dizer. Por isso que eu tenho que dizer o sim quando tem que dizer. Por isso que eu tenho que ter os procedimentos operacionais padrões para garantir a segurança jurídica que está lá na minha visão, lá na minha missão inscrita. E não pode ser só uma frase bonita, ela tem que acontecer. O meu prazo, ele tem que estar dentro da legalidade e de preferência menor, para atender a demanda da sociedade. Então, é a função de um cartório a existência. Se ele não existir, se ele não atender mais a necessidade da sociedade, ele é extinto. E se ele é extinto, o titular o que vai fazer? A equipe. Vai existir equipe? Não vai. Então, essa ordem precisa ser respeitada. E com essa firmeza, eu acredito que a gente consiga bons resultados. Se vocês saírem daqui hoje, só com isso, vocês vão fazer um resultado diferente lá. Vocês vão conseguir dizer não, vão conseguir dizer sim. Vai ser difícil implementar. Olha só o que o Tiago trouxe ontem, né? Ele iniciou do zero, sem nada, sem sede, sem equipe, sem livro, sem nada. Começou bem, cheio de boleto, fazendo investimento do que ele acreditava. E daí criou uma cultura. E essa cultura vai reverberar, porque todo mundo que entra no cartório vai conhecer essa história e vai respeitar tudo que foi construído. Tu acha que eles vão estragar tuas cadeiras lá? Vão deixar arranhada a tua mesa? Porque instalou uma cultura diferenciada. Quantos de vocês ficam incomodados que a cadeira está arranhada? Se não estão, tem que ficar. Porque foi com o dinheiro de vocês, com o trabalho de vocês, que vocês conseguiram comprar. O próximo é agressivo. Indica que você assume uma posição de poder absoluto ao lidar com os outros. É bem possível que você exerça o poder de maneira agressiva e não tolere qualquer pressão. Só que essa parte aqui é diferente de autoritário. Ele é um agressor. E o agressor, ele agride em função de uma reação de algo que ele não consegue lidar. A pessoa toca no ponto fraco dele e ele reage instantaneamente. Não é porque ele é mau, é porque aquilo inconscientemente está conectado a outra coisa que ele vivenciou lá no passado. E por isso que ele é agressivo. Eu tenho que compreender o agressivo? Não. Porque a ação não é adequada. Está sendo agressiva. Mas, se eu sou agressiva, eu tenho que saber por que fazendo isso. O que isso está me conectando? E eu só tenho poder com quem? Com o outro ou comigo mesma? Comigo mesma. Independente se eu sou titular, funcionário, sou substituto, sou do tribunal, independente disso. Por que aquilo me incomoda e me impacta e eu fico agressiva? E daí eu tenho que trabalhar internamente comigo. Mas é um perfil que a gente enxerga por aí. Nós temos várias pesquisas de clima que às vezes identifica o coordenador do setor está sendo agressivo, está sendo abusivo. Já teve casos que as pessoas colocavam na pesquisa assim, eu vou denunciar se não tomar uma posição. Porque a gente está em 24 estados brasileiros, a gente conhece muita realidade dos cartórios e a gente tem de tudo. E a gente tem que lidar com cada uma dessas situações olhando para o benefício da sociedade. O que a sociedade vai ganhar?